Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando mais uma aula aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos. Aula de número 113, cujo tema é divisão de racionais. Quando a gente fala divisão de racionais, lembre-se que número racional pode ser os números inteiros, obviamente positivos e negativos, os decimais e as frações. Então, não se esqueça disso. Então, nós vamos primeiro fazer, e não pode se esquecer também, que a mesma regra válida para a multiplicação, regra de sinais, né, para a multiplicação de números inteiros ou de números racionais, também é válida para a divisão de números racionais. Então, vamos fazer aqui a nossa primeira atividade da aula de número 113. Então, nós vamos dividir o número 5,1128, ou 5 inteiros e 1.128 décimos de milésimos, dividido, negativo, né? Dividido por 2,324. Então, nós temos aí a divisão de dois números decimais, também chamado de números racionais, faz parte do conjunto dos números racionais, cujos sinais são iguais. E a divisão de números de sinais iguais sempre vai ser positiva. Então, eu já vou deixar aqui o sinal. Eu já sei que o resultado vai ser positivo. Agora, eu vou efetuar a divisão. Então, vou dividir 5,1128 por 2,324. Então, quando eu trabalho com divisão que envolve números decimais, os populares números com vírgula, a primeira coisa é igualar as casas. Então, se aqui tem no dividendo tem 4 casas decimais, no divisor também terá que ter 4 casas decimais. Então, eu venho e coloco zero. E aí, olha, eu corto a vírgula. Então, na verdade, quem eu estou dividindo são coisas equivalentes. Eu estou dividindo 51.128 por 23.240. É absolutamente a mesma coisa. Então, vou dividir. E aí eu vou estimando, né, mais ou menos. Quantos 23.240 cabem dentro de 51.128? Bom, eu olho para o 23 ali, que fica mais fácil, né? Se eu dobrá-lo, dá 46. Então, vou tentar o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. Agora, vou subtrair este valor. Aqui fica 8. 8 aqui ele empresta, né? Fica valendo 12, dá 4. 4 ele também empresta, fica valendo 10, ali vai dar 6. E aqui também empresta, e aqui fica valendo quanto? Fica valendo 4. Bom, quanto eu não consigo agora, não tenho nada para baixar do dividendo. Quando você não tem nada para baixar, nenhum algarismo lá do dividendo, o número que está sendo dividido, o 4.648, que é o resto, eu vou transformá-lo agora enquanto em 46.480. O que estou transformando agora em décimos, por isso que você coloca vírgula. Na prática, a gente diz 0, mas é que você está fazendo uma transformação de 4.648 para 46.480 décimos, né? Que é a mesma coisa. E agora, como eu acabei de multiplicar por 2 e obtive como resultado 46.480, que é a mesma coisa, é óbvio que eu vou multiplicá-lo por 2 de novo e vou obter o mesmo resultado. Então, deu 0. Então, quanto é a divisão de 5,1128 por 2,324, ambos negativos, o resultado, divisão de sinais iguais, positivo. Então, eu tenho como resultado 2,2. Então, aqui estou fazendo uma divisão de números racionais na forma decimal. Quando a gente trabalha com a divisão de frações, você tem aqui a divisão, olha, 2/7 dividido por 2/3.
terços. Dividir frações é a mesma coisa que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Não é oposto, é inverso. O inverso de um número é que o numerador torna-se denominador e o denominador torna-se numerador. E agora, para multiplicar essas frações que nós obtivemos aqui, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 2, 14. Eu posso ainda deixá-la na forma irredutível. Deixar na forma irredutível significa que eu vou simplificá-la, dividindo o numerador e o denominador pelo maior divisor comum. E o maior divisor comum do 6 e do 14 é o 2. Então, eu divido 6 por 2, obtenho 3. Divido 14 por 2, obtenho 7. Então, esta chama-se fração irredutível. Então, a divisão de 2 sétimos por 2 terços, temos como resultado 3 sétimos. Então, dividir frações é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, certo? Pelo inverso da segunda. Vamos fazer aqui mais uma atividade. Nós temos aqui agora 2 inteiros e 8 décimos, que será dividido por 6 inteiros e 4 décimos negativo. Não se esqueça de aplicar a regra de sinais. Estamos dividindo um número positivo, que quando ele não tem sinal, subentende-se que ele é um número positivo, por um número negativo. Então, a divisão de um positivo por negativo, ou de sinais diferentes, ou de sinais opostos, terei como resultado o sinal negativo. Agora, olha o que nós vamos fazer. Eu posso, quando for valores menores, é claro, né? Para facilitar. Eu posso transformar esses dois números decimais em frações. Olha, eu tenho 28 décimos, né, porque eu copio o número no numerador sem a vírgula. Ficou feio esse 8 aí, né? E como ele tem uma casa decimal, o denominador será 10. Sempre uma potência de 10. Uma casa, 10. Duas casas, 100. Três casas, 1000. E assim sucessivamente. Dividido por quanto? Como eu já apliquei a regra de sinais, eu não vou me preocupar agora em colocar o sinal negativo. Eu tenho 64 décimos. Para que nós possamos dar continuidade, eu ainda posso simplificar as frações dadas, ou vou transformar ela em frações redutíveis. Vou dividir o 28 por 2, eu tenho 14. Eu vou dividir o 10 por 2, eu tenho 5. Vou dividir o 64 por 2, eu tenho 32. Vou dividir o 10 por 2, eu tenho 5. Agora, como eu tenho uma divisão de frações, eu vou transformar em uma multiplicação. De que forma? Mantendo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. Então, 2,8 dividido por 6,4 é a mesma coisa que 14 quintos multiplicado por 5,32 avos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, 14 vezes 5 dá 70. 5 vezes 32, 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 3, 15, 1, 16, 70, 160 avos. Agora, eu vou dividir tanto o numerador quanto o numerador por 10. Vou ficar com 7, 16 avos. Então, esta é a resposta, mas ela é negativa, 7, 16 avos. Agora, existe o chamado método do cancelamento, que você só pode aplicar na multiplicação, né? Cuidado em aplicar isso na divisão e também na adição e na subtração de frações. Você não pode, só na multiplicação. O método do cancelamento é simplificar antes de efetuar os cálculos. É simplificar antes
de efetuar os cálculos, você pode simplificar, desde que você esteja multiplicando frações. Você pode simplificar qualquer um dos numeradores com quaisquer um dos denominadores. Então, olha o 14. O 14, ele é par. Eu vou dividi-lo por 2, dá 7. E o 32, como também é par, eu vou dividir por 2. Claro, você tem que dividir pelo mesmo número, deu 16. Continuo olhando para o 7. Tem algum denominador que, junto com o denominador, o 7, tem algum denominador que eu posso simplificar? Ou você escolhe um ou outro, você não pode simplificar os dois. Não, não tenho. Vou para o 5. Tem algum denominador que nós possamos simplificar conjuntamente com o 5? Tem o próprio 5. Então, eu divido por 5 aqui dá 1, divido por 5 aqui dá 1. Isso chama-se método cancelamento, ou seja, vou simplificar antes de efetuar os cálculos. Fica muito mais prático. Quando se trabalha com frações, quanto mais simplificadas elas estiverem, melhor é. Não que seja uma obrigatoriedade. E aí eu multiplico numerador vezes numerador, que dá 7 vezes 1, 7. E 1 vezes 16, 16. Perceba que o resultado é o mesmo e não pode ser diferente. Precisa ser o mesmo. Precisa ser o mesmo. Vamos fazer aqui mais um cálculo. Estamos trabalhando aqui na aula 113 com divisão de racionais, né? Estamos efetuando divisões, tanto na forma decimal quanto na forma fracionária. Claro que poderíamos ter aqui também divisão de números inteiros, porque os números inteiros são números racionais. Então, eu tenho aqui meio, forma fracionária, dividido por 3,2, ou 3 inteiros e 2 décimos. Você pode tanto transformar o 3,2 em uma fração, como você pode transformar o meio na forma decimal. Então, você pode fazer ou desta forma e efetuar a divisão de 5 dividido por 32, porque como tem a mesma quantidade de casas decimais, eu já ignorei a vírgula. Agora, 0, 0, vírgula. Ou você pode até pensar assim, que eu acho que é até melhor por uma questão teórica. Quando eu tenho 5 dividido por 32, quantos 32 cabem dentro de 5? Nenhum. Então, a gente fala 0 vezes 32, 0 para 5, 5. Agora sim, que eu vou transformar os 5 inteiros em 50 décimos, que eu coloco a vírgula. Aí, o que eu faço? 1 vezes 32, 32 para 50, 18. 0, não vou colocar agora outra vírgula, é claro, né? Aí o que a gente vai obter? 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. 1, 16. Fica 20. Aí, de novo, eu vou multiplicar, vou transformar aqui, vou multiplicar por 6. E aí você vai fazendo a divisão, você vai encontrar um número decimal. Nesse caso, vai dar um decimal exato. Deveria ter feito mais aqui em cima, né? Ficou feio aí. Agora, o que você pode fazer? Você pode pegar o 3,2 e transformar em uma fração, que vai ficar o quê? 32 décimos. Agora, dividir é o quê? É multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Agora eu vou aplicar o método cancelamento. Eu vou pegar o 10 e vou dividir por 2, 5. Eu vou pegar o 2 e vou dividir por 2, vai dar 1. Agora, o que eu tenho? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 32, 32. Olha a resposta aqui de novo, ó. 5 32avos. O que significa o traço fracionário? Uma divisão. 5 dividido por 32. É o que nós temos aqui. E se você for efetuar aí a divisão 5 dividido por 32, aí você vai concluindo essa divisão. Então, você pode seguir tanto um caminho quanto o outro. É óbvio que os dois vão levá-lo ao mesmo resultado. Se você obtiver resultados diferentes, alguma coisa está errada. Vamos fazer aqui mais uma atividade. Eu tenho 3 inteiros e 21 centésimos negativo dividido na forma fracionária 3 meios.
Ou você transforma 3,21 em fração ou 3/6 em decimal. Eu sempre aconselho trabalhar com frações, depois lá no finalzinho você divide. Então, primeiro eu já sei que vai ser negativo o meu resultado, porque eu estou dividindo números de sinais diferentes. Agora eu vou transformar. Como que eu transformo o número decimal em fração? O número sem a vírgula e o denominador, que será uma potência de 10, duas casas 100. Dividido por quanto? Dividido por 3/6. O que é dividir? É multiplicar. Quem? A primeira fração pelo inverso da segunda fração. Agora eu vou procurar aplicar aqui o método do cancelamento. Vou simplificar. Vou pegar este 2 e vou dividir por 2. Dá 1. Eu vou pegar o 100, que eu dividi lá em cima por 2, tem que dividir embaixo. Dá 50. Agora, o 321, será que ele é múltiplo de 3? Vamos somar os algarismos. 3 mais 2, 5 e 1, 6. Opa, ele é múltiplo de 3. Então, dá para dividi-lo por 3. Então, aqui eu vou dividir por 3, vai ficar 1. E quanto que é 321 dividido por 3? Vamos fazer o cálculo. 321 dividido por 3. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Baixo 2. Muita gente esquece desse zero, né? 0 vezes 3, 0 para 2, 2. E 7 vezes 3, 21, para 21, nada. Então, eu tenho aqui, como resultado, 107. Pronto, tenho 107 como resultado. Agora, eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador pelo denominador. Como aqui ficou 1 e aqui ficou 1, nós sabemos que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu tenho como resultado 107,50 avos. Você pode deixar tanto na forma fracionária, como você poderia deixar na forma de um número misto, ou na forma decimal. Depende daquilo que o enunciado esteja solicitando. Mas vamos fazer este cálculo. Olha, 107 dividido por 50. 2 vezes 50, 100. 100 para 7, 107. Agora, como não tem mais nenhum algarismo, para que nós possamos baixar do dividendo, vou transformar, por isso que eu coloco a vírgula. 1 vezes 50, 50 para 70, 20. O 20 décimos vai virar 200 centésimos, por isso que o 4 está aqui na casa dos centésimos. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, ou seja, 4 vezes 50, 200, para 200, nada. Então, qual é a resposta? Você poderia pôr tanto na forma fracionária, que está aqui, como na forma decimal, que está aqui, como também poderíamos colocar desta forma, que é um número misto, aquele que tem parte inteira e parte fracionária. As três respostas estão corretas, né? Qual é a mais correta? Não, nenhuma é a mais correta. As três são corretas. Depende daquilo que foi solicitado. Olha, a resposta tem que ser um número decimal, 2,14. Olha, a resposta tem que ser uma fração irredutível, 107,50 avos, né? Ah, mas a resposta tem que ser através de um número misto. Então, 2 inteiros e 7,50 avos. E agora nós vamos fazer a última atividade aqui da nossa aula 113, que lembrar, né? Nós estamos aqui apenas para lembrá-lo. Nós não estamos aqui para ensinar ninguém. Isso aqui é apenas uma aula, como se fosse uma aula de reforço, para aquele que de repente esqueceu, quer rever, né? Ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo. Então, todos nós temos que contribuir de uma forma. E essa é a maneira que eu encontrei de poder contribuir. Sei que tem alguns que gostam, outros não gostam, né? Mas é uma forma que a gente encontrou de poder contribuir nesse momento tão difícil para todos nós. Então, eu tenho 2/5 dividido por 6/20. Então, o que é dividir? É multiplicar. Multiplicar quem? A primeira fração pelo inverso da segunda. Não é o oposto, que são coisas distintas. Agora, posso multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador? Posso. Então, vamos fazer isso. Depois a gente aplica a técnica do cancelamento, né, para você verificar como é mais fácil. 2 vezes 20, 40. 5 vezes 6, eu tenho quanto? Eu tenho 30. Agora,
como ambos são múltiplos de 10, o numerador e o denominador, vou simplificar por quanto? Vou dividi-los por quanto? Por 10. Então, vai ficar 4/3. Olha, essa é a resposta. Agora, se eu aplicasse o método cancelamento, que significa simplificar antes de efetuar os respectivos cálculos, porque multiplicar frações é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, você sempre olha para o primeiro numerador dado, o 2. Quem pode ser simplificado com o 2? Ah, o 6, porque ele é par. Então, vou dividir por 2, dá 1. Vou dividir por 2, dá 3. Bom, como ficou 1, não tem mais o que fazer. Agora eu vou para o próximo, dá 20. Tem alguém? Ah, tenho 5, porque o 20 é múltiplo de 5. Né? Entre aspas, o 20 está na tabuada do 5. Então, eu divido por 5, dá 4. Eu divido por 5, dá 1. E 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Pronto, já encontro a resposta direta. Então, o método cancelamento é uma maneira pela qual você simplifica antes de efetuar os cálculos. É claro que vai ter aquele, mas não precisa explicar passo a passo. Olha, tem pessoas que precisam, né? A gente precisa entender que cada um está num nível de aprendizado. Se você está mais avançado, parabéns para você, né? Agora, tem aqueles que nós precisamos explicar passo a passo. Então, dessa maneira, nós concluímos assim a nossa aula de hoje, a aula de número 113, que fala de divisão de irracionais. Então, quando eu divido dois números decimais, os chamados números com vírgula, você iguala as casas. E qual é o algarismo que permite igualar as casas? O zero, porque a propriedade fundamental dos números decimais diz que quando eu acrescento um zero na parte decimal, não muda absolutamente nada. O que vai mudar é a sua leitura, né? Só para relembrá-lo. Então, se eu tenho aqui 2 inteiros e 3 décimos, mesma coisa de 2 inteiros e 30 centésimos, é a mesma coisa que 2 inteiros e 300 milésimos, não muda absolutamente nada. Então, eu igualo as casas e corto a vírgula. Pronto, você está trabalhando com o princípio básico das frações equivalentes, porque uma divisão eu posso representá-la através de uma fração, certo? E dividir números que estejam na forma fracionária é multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, se eu tenho um decimal, se você quer trabalhar com frações, transforme em frações. Agora, o mesmo eu não posso dizer sobre frações, porque, de repente, você vai ter uma dízima periódica, aí vai ficar complicado. Né? Se você tiver frações que os decimais sejam decimais exatos, tudo bem. Então, quando estiver na forma de fração, trabalhe na forma de fração. O decimal, a divisão de números decimais, você tem duas opções. Ou você trabalha dividindo esses números decimais, ou você transforma eles em frações. Você tem que fazer aquilo que você tenha mais segurança, que você se sinta mais seguro, certo? Desde que você encontre a resposta. Ninguém pode obrigá-lo, faça assim ou faça do outro jeito, tá bom? Então, nós agradecemos e vá acompanhando aí as nossas aulas. Se puder, avise seus colegas e até uma próxima aula. Um abraço e cuide-se, hein?